Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na liturgia de cada dia. Na liturgia é oferecido para mim e para você, minha amiga, meu amigo, o pão cotidiano, aquele pão que a gente suplica na oração do Pai Nosso a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus nos dá o pão da sua palavra a cada dia. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, muito obrigado porque Tu alimentas o nosso coração com o pão da Tua palavra. Dá-nos a graça do Teu Santo Espírito para que a Tua palavra seja percebida por nós no seu sentido exato. Que essa palavra seja para nós fonte de sustento na caminhada deste novo dia. Ajuda-nos pela intercessão de Maria, a mãe do Teu Filho amado e querido Jesus Cristo, no seio da qual a palavra se fez carne e começou a morar no meio da gente. Minha amiga, meu amigo, é uma alegria estar aqui com você. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. E daqui direto de Roma eu tenho a alegria de, nesta manhã, partilhar com você a Palavra de Deus nessa segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. E aqui é bom a gente colocar o ângulo justo desta semana. Ontem nós escutamos aquela passagem do Evangelho, não é? Onde contemplamos Jesus que subiu ao monte e se transfigurou na presença de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos que foram os mesmos que estariam com Jesus no Monte das Oliveiras, no momento em que Jesus suou sangue. E eles viram também o rosto de Jesus banhado de suor e de sangue. Eles perceberam também este momento. E o texto do Evangelho está querendo falar numa linguagem simbólica de que eles entraram no mistério de Deus. Assim como você e eu, durante esse período, nós estamos entrando nesse mistério de Deus e permitindo que Deus revele para mim e para você o mistério do seu Cristo. Ora, o que é que a Bíblia estava querendo mostrar com essa passagem é que o mistério da morte e da ressurreição de Jesus começa a ganhar sentido na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos. A cruz, que era uma coisa dolorosa, vergonhosa, porque se lê na Escritura, né, maldito aquele que morre na cruz, como é que de repente esse Jesus não é agora anunciado pelos discípulos como aquele que é o vencedor, porque ele venceu a lógica do mundo. A proposta de Jesus é a proposta de se fazer servo, de se fazer humilde, não é? E a gente sabe que no mundo não conta isso. A gente sabe que no mundo, o mundo valoriza quem é vencedor, quem é grande, quem está dando certo, quem está pisando, quem está vencendo. E a gente de repente olha para um crucificado e o chama de Senhor. Olha para um crucificado e diz que ele é vencedor, como dizia Santo Agostinho, vencedor porque se fez vítima, ou seja, se fez sacrifício, se ofereceu. Então, nós somos convidados a entrar nesse mistério, nessa segunda semana, de aprofundar o mistério da paixão de Jesus, da sua cruz, até que ela ganhe para nós esse sentido luminoso e ajude a você e a mim, que somos convidados por Jesus, para cada dia tomar nossa cruz e segui-lo. Porque se é verdade que a gente reza no Pai Nosso, dizendo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus também nos disse, se você quer ser meu discípulo, a cada dia tome a sua cruz e me siga. E nós então queremos encontrar o significado, o sentido profundo de carregar com Jesus a cruz que é nossa. No dia de ontem, no Evangelho, a gente via que Jesus subiu ao monte para rezar. Levou esses 3 discípulos para rezar com ele. E enquanto ele rezava, diz Lucas, que o rosto dele se tornou outro. Portanto, a gente aprende com essa passagem do Evangelho que o mistério da oração é aquele mistério que nos pode transformar. Naquele monte, o Pai disse para Jesus, não é? Para os discípulos, este é o meu filho, escutai-o. Então a gente aprende que a gente é filho de Deus, a gente aprende no mistério da oração a escutar a Jesus. E hoje Jesus vai nos dar uma palavra que precisa ser escutada por a gente. É o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 36 a 38. Mas antes disso, deixa eu lembrar uma outra coisa. No monte, Jesus aparece conversando com Moisés e com Elias sobre o seu êxodo, sobre a sua Páscoa, sobre a sua paixão, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Então o mistério da Páscoa de Jesus é que está sendo iluminado. Nós estamos
buscando nessa semana entender justamente esse mistério que nós estamos para celebrar no Tríduo Pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Moisés, ele queria ver o rosto de Deus, ele pediu a Deus para ver o seu rosto, mas Deus disse para ele: não, você não pode ver meu rosto e continuar vivo. Então permitiu que no monte ele visse as costas de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Mesmo tendo visto as costas de Deus, as costas, vendo Deus por trás, digamos assim, né, uma forma antropomórfica de falar, o que é que aconteceu? Moisés ficou com o rosto resplandecente e tinha que usar sempre um véu diante do seu rosto, não é, cobrindo aquele resplendor que tinha no seu rosto. Os salmistas muitas vezes rezam pedindo a Deus: Senhor, nós procuramos a tua face, nós queremos ver a tua face. Então nós estamos vendo que em Jesus o rosto, a face de Deus foi revelada e nós podemos continuar vivos diante da face de Deus, na presença de Deus. Agora tem um outro detalhe, é que nós não precisamos cobrir o nosso rosto para nos apresentar diante dos outros. Ao contrário, nós somos convidados a, contemplando Deus como Ele é, nos tornarmos semelhantes a Ele, mostrando aquilo que é próprio dele para os nossos irmãos e para as nossas irmãs. Eu penso que a primeira leitura de hoje pode nos dar uma ajuda nesse sentido. A primeira leitura é do livro de Daniel, no capítulo 9, versículos de 4 a 10. É uma oração de Daniel. Ele diz assim: eu te suplico, Senhor, grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. E o que é que Daniel continua dizendo? Temos pecado praticando a injustiça e a impiedade. Temos sido rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e da tua lei. Não temos prestado ouvido a teus servos. Olha o que Deus diz no monte, não é aos discípulos, não é? Esse é o meu filho, escutai-o. Então nós não temos dado ouvido a teus servos, os profetas. E nós estamos dando ouvido ao Filho de Deus. Continua a oração de Daniel. Aos profetas que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. Prestemos atenção a isso agora. Daniel diz nessa oração: a ti, Senhor, convém a justiça. A nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Conhece aquela brincadeira? Fica vermelha a cara sem vergonha. O que nos está faltando é ter vergonha no rosto. Um rosto que se envergonhe das coisas mal feitas. Como o nosso rosto deveria estar envergonhado da guerra? Estamos em pleno século XXI. Guerra, fomes, injustiça, tudo isso continua campeando em nossas praças, em nossas ruas. Corrupção no mundo da política, da administração, no campo religioso. E continua aqui o profeta dizendo, não é? Resta-nos a vergonha. A ti, Senhor, convém a justiça. A nós resta-nos a vergonha no rosto. Seja ao homem de Judá ou aos habitantes de Jerusalém e de todo Israel. Jerusalém é o lugar onde estava o templo, o centro da religião. Pois entre nós também, que somos homens e mulheres de religião, não é? O que é que diz o profeta? Resta que fiquemos envergonhados, vergonha no rosto. Mas Jesus, a proposta de Jesus é uma oração na qual a gente fique envergonhado ou que a gente fique iluminado e resplenda em nós aquilo que são os atributos de Deus. Continua Daniel na oração dele dizendo assim: a nós, Senhor, resta-nos a vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados, pois nós pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos e profetas. A nós, então, caberia muito mais vergonha, porque para nós o Senhor não falou apenas pelos profetas. Ele nos fala através do seu Filho. Ele nos diz: esse é o meu Filho, escutai-o. Gente, o profeta aqui disse que Deus é misericordioso. São esses atributos de Deus, que Ele é misericórdia e perdão. Com esta palavra nos ouvidos e no coração, a gente pode olhar agora para o Evangelho do dia de hoje, quando Jesus nos diz assim:
Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, a mim e a você não resta só ter vergonha no rosto. O que deve acontecer conosco é que aquilo que é de Deus, pelo mistério da nossa oração, da nossa intimidade com Deus, esses atributos de Deus devem passar para nós. Quando você pega um pedaço de ferro e coloca num ímã, o que é que acontece? Aquele pedaço de ferro vai ficar imantado, vai ficar magnetizado. Aí você tira aquele pedaço de ferro do ímã, se você passa em cima de um preguinho, um parafuso, aquele parafuso vem para cima do ferro, porque o ferro está magnetizado. O magnetismo do ímã passou para o ferro. Assim eu e você, na medida que entramos em oração com o Pai de Jesus, que é Deus de misericórdia, e Jesus nos ensinou a chamar esse Deus de Pai, Ele é nosso Pai, aquelas que são as características do Pai são características nossas também de filho. Nós devemos ser, portanto, misericordiosos, aprender com Deus, ter em aquilo que é de Deus em nós também. E aí Jesus vai nos mostrando o que é que significa ser misericordioso. Diz Jesus: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Portanto, ter a misericórdia de Deus no coração é ter as medidas de Deus. Portanto, a nós não cabe somente ficarmos envergonhadas e envergonhadas. Cabe ter as mesmas atitudes que são aquelas de Deus. Quando vemos a miséria do mundo, é preciso que o nosso coração não seja indiferente, é preciso que o nosso coração não seja frio, é preciso que o nosso coração entre em ação. A ação precisa ser mantida em nós. E quando a Bíblia fala, né, ser misericordioso, dentro da palavra misericórdia tem a palavra cor, que significa coração. O coração não é somente sede dos sentimentos no mundo bíblico, é sede também da inteligência. Portanto, quando nós vemos as misérias do mundo, nós devemos agir com a nossa interioridade, agir com a nossa inteligência, permitindo que a gente compreenda as situações que nós estamos tendo diante dos nossos olhos. Estas necessidades, estas misérias do mundo requerem de nós uma empatia, requerem de nós uma solidariedade, mas requerem de nós sobretudo inteligência, para que a gente olhe, compreende, busque as causas e não só compreendamos as causas, mas também tenhamos propostas, tenhamos busca de solução para tantas das situações que o nosso mundo está enfrentando, para muitas das dificuldades que o nosso mundo está vivendo. Portanto, hoje nós queremos pedir a Deus essa graça. A graça da empatia, a graça da misericórdia. A misericórdia é ser capaz de se colocar no lugar do outro com aqueles sentimentos que podem ser dos outros. Mas, sobretudo, nós devemos entrar não apenas com os sentimentos de quem se coloca no lugar do outro, mas é de quem se coloca no lugar do outro a partir daquilo que a gente é, filha e filho de Deus, com aqueles sentimentos que são próprios de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E Jesus vai dizer para nós: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, com Jesus nós queremos aprender. Permitamos que o nosso olhar seja transfigurado por essa luz que vem de Jesus, para que tenhamos respostas que o mundo tem necessidade. Minha amiga, meu amigo, a você o meu abraço nesse dia, a minha oração e, sobretudo, a bênção de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Uma feliz segunda semana do tempo da Quaresma. Um abraço eu quero deixar aqui para pessoas que nos estão acompanhando nessa madrugada brasileira, né, para Priscila e para Valdinúbia Santana. Um abraço então para vocês acompanhando esta nossa transmissão. E é você que vai ver essa live em outro momento do dia. Então curta, compartilhe, que isso é muito importante para dar visibilidade a essa mensagem que nós estamos transmitindo para você. Então, se você
quer e aceita um desafio, envia também essa mensagem para alguma pessoa que você sabe que está precisando dela, que você sabe que vai fazer bem nessa segunda semana do tempo da Quaresma. Fiquem com Deus.